Pessoal, vamos fazer uma conversa, aproveitar essa meia horinha que a gente tem de tempo disponível, né? Foram 3 apresentações, né? Não houve ensaios, né? Então cada um fala de uma determinada perspectiva, cada um colocou as coisas de uma determinada forma. E agora vocês podem fazer então indicações, questões, dúvidas. Fala, Chico. Oi? Alô? Ei. Bom, primeiramente agradecer, né, a Cíntia, ao Alberto e a Karen, assim, pelas falas, performances. Acho que, até dando a minha perspectiva para a Karen, assim, eu acho que funcionou. Acho que foi um arranjo super interessante, assim, pelo menos eu tomei a tua fala como, não sei muito como adjetivar, assim, mas uma espécie de tentativa de amarração, assim, dos experimentos pelos quais a gente passou antes. E eu me organizei caoticamente aqui, assim, alguns apontamentos, mas a partir da fala da Cíntia e do Alberto também, eu tenho uma pergunta que é dirigida para os 3, mas é mais também para tocar fogo no diálogo mesmo, assim, talvez eu não espere uma resposta muito diretiva. Assim. A questão da Cíntia, que eu achei impressionante, assim, o modo como conseguisse dramatizar a proposta a título do próprio seminário, assim, né? Essa ideia do fugir no mesmo lugar, assim. Então, eu acho que tu e a tua gangue, eu vou chamar de gangue, assim, né? Porque eu acho que teria, para mim, pelo menos, teria esse impacto, assim. Acho que nos mostraram muito bem como funciona essa questão da fuga como uma modificação do espaço, assim, e o modo como vocês conseguiram transformar essa lógica arborescente. Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu até comentei com a Bibi e com a Angélica que eu me senti um pouco... que a sala estava hermeticamente encerrada, assim, claro, é também um lugar estranho para quem chega, então a gente está encerrado aqui dentro, né? Às vezes a porta abre, vem um barulho, mas logo ele encerra. Também ali essa estrutura, né, de um mini auditório, né, que é onde a gente está. Mas aí, de uma hora para outra, a gente é lançado nessa profusão de vozes e de corpos e de diferentes modos de habitar o lugar, assim, que eu acho que é bem uma transformação do espaço mesmo, e acho que a tua fala compôs efetivamente essa câmera de ecos, assim, que nos trouxe, eu acho, dessa lógica arborescente para uma lógica rizomática, né? Eu achei muito interessante essa questão da voz, era tu, né? Porque para mim ali toda a dança também se deu a partir desse modo como a voz, a princípio, pelo menos para mim, ela funcionou como uma espécie de cortina mesmo, assim, para os corpos, como uma voz que era quase imperceptível, mas lá pelas tantas eu me percebi prestando total atenção em ti, e ao mesmo tempo ele estava montado, né? Estava fantasiado, assim, mas ele estava escondido, então era um personagem sem espaço também, e aquilo ficou esvaziado. E eu achei muito legal essa dança entre as vozes e o corpo, assim. Algo que apareceu também na fala do Alberto, e daí eu já queria puxar essa questão para vocês, assim. Porque na tua de uma forma mais explícita, mas também na dele, essa questão da tarefa da educação enquanto o ensinar é experimentar apareceu. E me parece que pelo menos as duas falas de vocês fizeram uso de uma estratégia semelhante, que foi esvaziar o lugar de fala, né? Ou seja, de tornar esse lugar, que é uma espécie de marcador de poder, esvaziado, a partir dessa voz, dessa profusão de imagens e de sons que compõem o espaço. Eu queria ouvir um pouco de vocês mesmo, um pouco sobre isso, de que modo vocês têm pensado essas experimentações educacionais e se passa efetivamente por essas novas possibilidades de habitar o espaço de experimentações, sei lá, não sei como adjetivo, como daria para caracterizar essa estratégia, mas talvez uma estratégia de deslocamento de marcadores de poder.
E, mais uma vez, obrigado e parabéns aos três. Está funcionando, né? Ah, são 2 cliques, né? Oi? Certo. Eu acho que de alguma maneira tu já enunciaste um pouco da, né? Tu conseguiste ler. E, claro, e ver. Né? Ler e ver o tipo de exercício que a gente... Eu vou falar por mim agora, né? Que eu tenho tentado fazer. Particularmente, eu acho que tem uma questão que na qual eu me debatia, que era lidar com a questão do corpo. Né? Então, assim, é um dos, digamos, assuntos, questões que me interessa muito. Né? Então, como lidar com as sensações que a gente, ou que são promovidas no corpo, né? Através de uma experiência, muitas vezes a partir de uma experiência estética, eu venho do campo da arte. Né? Mas, Anjinho, tu pode falar mais baixinho? Tá? Fala mais baixinho? Obrigada. Mas eu tinha um receio muito grande de cair na pieguice. Não, o que era a questão do piegas, né? Quer dizer, como tu efetivamente lidares com o corpo, colocar em jogo, né? Mas levar aquilo que acontece a uma dimensão do pensamento. Né? Alguma coisa assim que está aí como pensamento do corpo. E até que eu precisei de muito tempo para me autorizar, por exemplo, a propor um seminário, né, que fosse também experimental, que fosse também oficina. Né, e não só experimentações fora do espaço de sala de aula, mas que fossem a sala de aula. Né? Então, o semestre passado, nós começamos um seminário que era isso, era como, a partir dessa dança, que tem propriedades, digamos assim, políticas, éticas, me parecem, estéticas, né? Que tem um quanto, uma densidade de pensamento muito importante e interessante, né, para lidar com essas questões. Então, tentando recolher um pouco disso que eu estou falando, né, é um desafio. Para além de oferecer um seminário pontual, para além de não sei o quê, né, mas vamos falar sério. Né? Vamos falar sério no sentido de como é que efetivamente eu coloco o meu corpo em jogo, né? Constituo um espaço de experimentação enquanto um potencial disruptor de processos de formação. Né? Como é que eu lido com isso? E aí é um pouco o que eu tentei trazer aqui. Então, fugir do mesmo lugar, eu acho que é isso, quer dizer, continuamos no âmbito acadêmico, continuamos em uma atividade acadêmica, né? Mas nos lançamos em experiências
onde o corpo não só é aquilo sobre o qual eu falo, mas é efetivamente aquilo que está em experimentação e a partir do qual eu aprendo. Né? Não como o meu corpo, mas como o corpo que eu sou. Bom, já falei bastante, mas eu acho que seria mais ou menos isso. Tu tem uma ideia? Então, em relação à tua pergunta, não sei, eu acho que de todos os subtítulos que eu tenho encontrado, o do Semi-Platô é um dos mais bonitos. Parabéns para quem criou. Foge-se no mesmo lugar, né? Para mim, ele é muito inspirador, né? E foi o que me movimentou todo o tempo dessa espera ao seminário, né? Que era porque tinha uma data e, enfim, a gente foi com greves, né? Porque eu acho que exatamente isso que me pauta, né? Fugir do mesmo lugar. E a ideia de sair daqui tem um pouco isso, né? Desse palco, desse lugar, né? Ou do professor, ou do palestrante, ou do conferencista. E ao mesmo tempo que eu tentava, né, produzir essa seleção de coisas, né, que tem para mim, então, que me mapeiam, que eu tenho por sensação, e eu tenho discutido isso, né, o quanto essas coleções que a gente se propõe a valorizar e a trazer, a organizar, elas alcançam os outros, né? Eu acho que tem sempre uma questão aqui, né? Eu ofereço isso para mim, né? Uma coleção de imagens que vai, né, atender uma plateia que é diversificada e vai atender questões que a mim são muito fortes, que é desde ser pop, assim, é bem pop. Eu estou tentando desenvolver algo nessa linha, né? De trazer videoclipes e discussões, né, de produção que estão por aí. Mas, enfim, voltando então à ideia do Forte no mesmo lugar, né? Sim, o rizoma, né, pressupõe criar um lugar, né, esse espaço, essa imagem. Então, o exercício, a experimentação hoje foi um pouco isso, né, dar escuros e dar clarões, dar imagens e dar sons e a minha voz, e buscando uma linha de fuga ou uma linha mais molecular, né, a partir então dessa horizontalidade, como, né, a Karen faz essa imagem, né, desse platô, né, que é horizontal, que não tem uma hierarquia, embora eu tenha responsabilidade em organizar a fala, né, que eu chamei então dessa fala, mas ela tenta se abrir, né, para que outras falas, né, que outras escutas sejam também propostas ainda, né, que durante aqueles 24 minutos e 20 segundos do preparo da fala, e eu fiz questão de ser assim, iniciar e começar também, né, é quase que meio performático, uma palestra performática, não sei, estou patenteando talvez alguma coisa por aí. E, enfim, então, né, dar esses vazios, quer dizer, dentro desses vazios, né, e trabalhando com o que está com potência, né, e me deslocando realmente do lugar, né, de quem tem a voz, de quem está com o microfone, né, e me tornando então mais um elemento, né, mais um composto, um elemento que compõe, né, esse lugar aqui, que é rizomático, exatamente por isso. Sandra? Bem, eu acho que a Polícia vai estar ali também contentes. Nós esperamos com as ressonâncias do trabalho diante dessa manhã, né? São leituras diferenciadas do mesmo texto, né? E escritas outras também, que são diferentes entre si. Então, eu gostaria de escutá-los em relação a questão do método mesmo, né? O método de leitura de um texto e o reconhecimento de que é um texto que acaba realizando em ato o que eles próprios pretendiam, ou seja,
distinguir pensar de viver, né? Pensar de se movimentar, pensar de se espalhar, né? Em diversos universos. E então queria saber desse, além dessa possibilidade que esse texto abre, eu estava me lembrando quando via vocês que há 15 anos atrás, com o antiédipo, a gente trabalhou todo o antiédipo performaticamente. Os capítulos foram trabalhados performaticamente, quer dizer, há uma característica, me parece, textual, mas vocês estão fazendo outras coisas, né, com essas possibilidades que o próprio texto oferece. Né? Tanto a Cíntia, o Roberto, quanto a Karen. Também gostei muito dessa abordagem diferenciada que tu fazes, mas esse tipo de leitura que vai buscar onde que eles andaram e para entender melhor que eles, o Anti-Esther e eu falávamos desse tipo de leitura, que é uma leitura intertextual, e que se tu acaba fazendo ao pé da letra, tu não sai mais dali, porque são tantos os desdobramentos, né? Mas, bom, é um tipo de leitura. E, assim, como questão mesmo, eu não entendo, queria fazer para a Cíntia, eu não gosto de cartografia. Eu acho, por exemplo, que tu fazes uma corpografia, uma corpomática, digamos assim, com o texto. Eu não sei se tu precisa, nesse tipo de experimentação, manter a cartografia. Eu acho que é outra coisa, sabe? Já não é a primeira vez que eu te vejo lidando assim com o texto e dele extraindo. Eu não sei se a gente não fica muito pesado por aquilo que existe, mas já está fazendo uma outra coisa mesmo, né? O corpo está escrevendo, então seria mais uma corpografia, não sei, algo por aí, assim, de assumir mesmo esses outros traçados, né? Essas outras escritas. Não sei, é mais para colaborar mesmo, para dizer o quanto eu gostei também desse trabalho. Sabes que teve um momento que efetivamente eu chamei de corpografia. Eu não sei se, acho que o Junei já saiu daqui, ele participava do nosso grupo de pesquisa e eu acho que a gente fez um evento, inclusive, chamando de corpografia. Não tem um livro com esse título, subtítulo? Tem, né? O pessoal do Ceará, né? Mas não é da Cíntia, Não, tem as fotografias urbanas, que a Ana Paula já... Na Bahia. Não é o livro grande. Mas tem do pessoal do Belém fotografia. Então, digamos assim, que é uma ideia que a gente já lidou, né? Que eu já lidei. Agora, eu fico pensando que o próprio método cartográfico, ou esse modo de compreensão da produção de pensamento que permite com que nós postulemos, ou, digamos assim, inventemos, né, ou testemos, provemos, experimentemos outros nomes, né, não só como um nome adjetivado, né, mas como uma ideia mesmo em operação. Eu fico imaginando que é a própria cartografia que permite, né, essas associações, esses devoramentos, né, como a própria ideia de uma corpografia. Né? É isso. Eu só queria dizer mais uma coisa em relação ao título. Tem algo interessante que se tu trocar o G
pela letra D, nós vamos ter uma abordagem interessante também. Sim, qual conjuntura? Não tinha feito esse exercício. Mais alguém? Karen, quer falar? Eu acho que eu já tinha falado um pouco antes da minha fala, assim, da intensidade da apresentação, no caso, tanto do Alberto quanto da Cíntia. Eu acho que foi da ordem do acontecimento mesmo, né? Porque a questão que se criou, assim, dos corpos, e a gente quis acompanhar, eu não sei, sabe? Houve um momento de captura, assim, parece que é difícil ser apenas espectadora, eu acho. Não sei, eu fico com essa sensação, assim, de apenas assistir o que está acontecendo, porque há uma força, né? Assim como há uma força, assim, que eu percebi também entre as imagens que tu mostrava e depois tu parava tua fala, ou às vezes tu fazia o texto junto, ou tu deixava apenas a imagem. Então também cria uma espécie de um campo, não é? Ali de forças, não é? No caso, acho que nós estamos falando de campos de força, né? Que se estabeleceu. Eu acho que ele realmente, efetivamente se criou, não é? E eu acho que essa questão de como isso funciona, não é? Essa questão, né? Funcionou bem junto. Eu acho que funcionou, não é? Funcionou bem. Eu acho que teve potência, no caso, houve deslocamentos, assim, nossos, eu acho, de quem prestou, no caso, foi seguindo vocês, não é? Seguindo as linhas, não é? E eu espero que, enfim, eu não tenha sido... eu vou falar da minha dificuldade com o texto, no caso, com a apresentação, porque eu acho que aconteceu isso que a Sandra falou anteriormente, não é? Quando tu faz essa leitura, tu vai a Bateson, tu vai a quem ele foi, tu vai ao conceito de sismogênese, tu vai acabar na psicologia, tu vai puxando artigos e textos outros, tu vai abrindo caixinhas de diálogo, mas ao mesmo tempo eu tinha que voltar para esse texto aqui, né? Disse, bom, tudo bem, isso aí tá me alimentando, tá me compondo, mas eu não posso chegar lá e também fazer o mesmo percurso, né? Há uma tradução, não é, Sandra? Há uma tradução, no caso, que se impõe, que se faz. Tive dificuldade, no caso, com o artigo desse Chong-Li, porque eu, de besta idiota, em vez de ter botado no Google Tradutor, eu não botei o artigo no Google Tradutor. Então, eu estou uns 20 dias com o artigo, para cima e para baixo, não é? E tem uma coisa da tradução, do caso, eu acho que talvez meu jeito de ser, sou um pouco obsessiva, né? Se eu tranco naquela palavra, eu tranco naquela palavra. Aquela palavra fica me martelando, e o sentido eu questionava, e o sentido, bom, mas aí eu tenho uma colega que felizmente trabalha com língua francesa, né? E eu várias vezes, ao longo dessas 2 semanas, eu batia lá e disse, olha aqui, ó, né? Tu me ajuda, porque nisso aqui eu tranquei, e eu não tô, né? E ela, não, Karen, assim, vai por ali, né? Então, eu espero, assim, a questão da clareza, né? Que tu trouxe, né, Alberto? Talvez não tenha podido trazer um texto tão claro, né? Porque também passou por essa tradução, não é? E há um período de amadurecimento, no caso, dessa tradução em mim, no meu corpo, né? Para poder, no caso, trazer aqui, né, agora, para esse momento, e claro, né, sempre procurando fazer sentido com o Platão, né, dizendo, bom, mas tá, esse conceito do Platão, ok, ele veio depois, ele alimentou, então as coisas tinham que fazer sentido também, no caso não pode estar solta, né, tem que fazer sentido para os estudos, né. Mas, enfim, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que ressoe posterior, estou à disposição, né, para esclarecer qualquer coisa. Tá? Obrigada.
Mais alguma questão? Aí eu quero dizer fazer um comentário, só por uma precisão mesmo, né? Talvez esteja dito no texto, mas eu não sei com que eloquência. Não existem apresentações de contato e improvisação. Tá? Então, isso que a gente fez aqui, não existe apresentação. As pessoas se reúnem para dançar. É como uma jam, né? É uma jam. Como uma jam, eu digo na música, né? Se marca um lugar e as pessoas vão lá para dançar. Não tem espectador, né? e bailarino. Tá? Todo mundo que está ali efetivamente está ali para dançar. Né? Então, digamos assim que efetua várias mudanças na própria concepção, né, do campo da arte, da dança, mas da arte, né? Então, só fazer essa precisão, porque dali a pouco a gente pode pensar que tem apresentação. Não existe. Né? Existe esse chamamento, então as pessoas se reúnem para dançar. Claro que existe aulas, né? Existe curso no sentido de eu aprender os movimentos favoráveis para. Eu preciso aprender movimentos que favoreçam, né, a espiral no meu corpo, os rolamentos e etc. Eu tenho que aprender isso, né? Eu preciso encontrar isso, eu preciso produzir isso no meu corpo. Eu preciso produzir um corpo para isso. Né? Mas não existe isso, espetáculo. Tem alguma faixa etária? Não. E é curioso porque criança também dança, né? Pessoas, se vocês procurarem na internet, aqueles que se interessarem, vão ver que não tem um corpo certo, né? Não tem um corpo do bailarino. Qual é o corpo do bailarino? Porque a gente mais ou menos tem a imagem do corpo, né, do bailarino. No contato e improvisação não é assim que funciona. A idade que o camarada tiver e ele vai dançar da maneira como ele puder, dentro das suas condições e daquilo que ele aprendeu também, né, no exercício, no movimento. Não ensaio de posições, então, quer dizer, de alguma posição. Não são posições, são o favorecimento de alguns movimentos. Então eu tenho que encontrar no meu corpo, né, sei lá, uma espiral. Porque tudo se... Cadê a Andréia? Vem cá. Rapidinho. Tá. Eu preciso encontrar essa maneira de me deslocar, né? Primeiro, assumir, sair fora do meu eixo. Que não é uma coisa simples. Por mais que possa parecer. Aqui, se a Andréia sair, eu despenco, né? E se ela sair, eu também despenco. Né? Então, a gente precisa encontrar um eixo, precisa aprender a encontrar um eixo que está para além do nosso individualmente. Tu tá te sustentando. Tira a perna. Não, tu tá te equilibrando. Vamos de novo. Nossa, é sutil, tira essa perna. Então, não é fácil. Não é fácil. Então, tu precisa muito, tu tens que encontrar, aceitar, né? E entram muitos jogos, que é o exercício da confiança, que
que é a confiança no outro, mas a confiança em ti, naquilo que tu és capaz de fazer. Então a gente precisa construir um corpo para isso.